Começar então aqui os exemplos da aplicação, né, da transformada de Laplace às funções especiais. Na ordem com que nós vimos as funções, né, começamos com a contínua por partes. Vamos começar aqui então com esse primeiro exemplo, que é o exemplo 8, que está na página 226 do livro. Bom, então do que se trata isso aqui? Resolver o problema de valor inicial, y', né? Y' mais y' mais y igual a f de t. É um problema de valor inicial. Qual é a condição inicial? Y0 igual a 5, tá? Então, é uma EDO de primeira ordem, né? Então, tem uma condição inicial, que é a condição inicial da função. E essa f de t, né? Essa f de t, ela é igual a... Ela é igual ela é igual a... Ela é uma função contínua por parte, né? Ou seja, ela é zero no intervalo de 0 a π, de t entre 0 e π. Esse π aqui, na verdade, isso aqui é segundo, né? Então, porque a gente está tratando de tempo, tá? Então, o π é um número, né? 3,14, 15 e tal, e no caso aqui ele está sendo usado para representar o limite superior do intervalo. E a partir de π segundos, né? Π segundos, a função que vai reger é a 3 cosseno t, tá? Bom, então assim, dentro do nosso contexto aqui, a gente tem então que inserir essa equação, né? y' mais y igual a essa f de t, a gente tem que inserir isso aqui dentro daquele contexto físico, né? Que a gente viu, né? Que seria um contexto de um exemplo de mecânica, né? Mecânica, um sistema mecânico ou um sistema elétrico, né? Básico. Então, se for olhando para a equação, a gente vê que ela está com a derivada primeira só, né? Não tem a derivada segunda. Poderia ser um sistema mecânico? Sim, mas se fosse um sistema mecânico, não seria um sistema que não teria massa, né? Então seria um sistema que teria o termo relativo à função, que seria a mola, né? E o termo relativo à velocidade, a derivada primeira, né? Onde a função é a função de deslocamento, no caso mecânico, né? E a função velocidade seria a função, a derivada primeira seria a velocidade, que seria proporcional, onde a força que é proporcional à velocidade é a força de amortecimento, né? Então a gente teria isso aqui, né? Igual a uma F de t, onde essa F de t seria força, né? Força. Mas aí a gente teria um sistema estranho, porque é um sistema que não tem que não tem massa, que não tem inércia, né? Agora, se a gente olhar, inserir, né, essa equação dentro de que ela representando um modelo de um sistema elétrico, né, de um circuito elétrico, aí faz mais sentido. Por quê? Porque a gente viu que a equação de primeira ordem, ela é uma equação que pode representar um circuito, né? Um circuito elétrico, onde a y, se y for a corrente, né? O I de t, né? Então o y' seria o dI dt, né? O dI dt, né? E aí sim, dI dt é a tensão no circuito proporcional à derivada da corrente, ela é proporcional, ela é proporcional à indutância, né?
do circuito e a tensão no circuito proporcional à corrente é a resistência, né? É a tensão proporcional à resistência, a queda de tensão na resistência e a queda de tensão a queda de tensão no resistor e a queda de tensão no indutor, né? Resistência e indutância são as propriedades e resistor e indutor são os elementos, né, representativos. Então, essa equação ela fica muito bem adaptada a representar um circuito LR, né, um circuito ou RL, um circuito com indutor e um resistor, ok? Sem um capacitor. Em um circuito desse tipo existe por aí em várias situações, né? No caso de um circuito indutivo, né? Um sistema indutivo, por exemplo, um motor elétrico, é um circuito que a capacitância é praticamente desprezível, você tem basicamente indução e resistência, né? Bom, então está aqui a observação, né? A observação. Esta equação pode representar um modelo matemático de um sistema elétrico, né? Do tipo circuito LR, submetido a uma fonte de tensão AC, né? Fonte de tensão AC, ou seja, se eu estou falando de circuito, a minha F de T vai representar uma tensão aplicada. E essa tensão aplicada é uma tensão que vai ter uma natureza cíclica, né? Por causa do 3 cosseno T, e isso é uma tensão alternada, né? Aliás, é um cosseno, né? Então é uma tensão alternada, ou seja, uma tensão AC e não uma tensão DC. Seria DC se fosse uma tensão, né? Uma tensão contínua que induziria uma corrente contínua. E uma tensão alternada vai induzir uma corrente alternada, ok? Então o problema está contextualizado, né? Então seria essa tensão AC seria um V de T, né, de volt, de 3 cosseno T V, 3 cosseno T volts, né, aplicada a partir de π segundos, tá? Então aqui é a representação do circuito, aqui é a fonte de tensão, a corrente que vai circular, o indutor com indutância L e o resistor com resistência R, ok? Então, nós temos aqui a nós temos aqui então o circuito e temos aqui a representação da da função, né? Representação da função aqui. A representação da função aqui. Então, a função está aqui, né? A função 3 cosseno T, só que essa 3 cosseno T, ela só vai começar a partir de π. Então, é como se a gente tivesse ligado aqui a fonte em 0 segundos, essa fonte começou a funcionar, mas tem um disjuntor, tem lá um interruptor, que vai deixar passar a tensão para o circuito a partir de π segundos, aqui, a partir de π segundos, entendeu? Então, o que acontece? Eu só posso considerar essa função atuando, essa tensão atuando sobre o circuito, a partir de π segundos, e para isso, eu tenho então que cortar a minha função, ou seja, eu tenho que cortar a função para considerar somente o pedaço da função que interessa, né? Então, para que eu faça isso, eu uso o quê? Eu uso a degrau unitário atuando em π segundos, conforme a gente viu, tá? Então, essa tensão de 3 cosseno T, ela
ela valendo a partir de π segundos, né, ela vai induzir no circuito uma corrente de T, né, representada pela letra Y, certo? Então, o que acontece? Tá tudo contextualizado, né? Nós temos aqui o PVI, nós temos aqui o desenho do circuito, nós temos aqui a representação gráfica da função f de t. Então, nós temos aqui o resumo do problema, né? A equação, a condição inicial e a função. Então, essa função ela está declarada aqui, ela está escrita aqui de forma declarativa, né? De forma declarativa. Agora a gente tem que escrever essa função na forma horizontal, né? Na forma aqui horizontal, para a gente poder colocar na equação. Então a gente já viu que a gente tem que cortar o 3 cosseno t em π para ter a função 3 cosseno t valendo a partir de π, né? Com a condição inicial y0 igual a 5. Bom, a gente viu que o 3 cosseno t, né? O 3 cosseno t é a função, é a tensão multiplicada pela u de t menos π, né? Porque é para fazer valer a partir de π segundos. E nós temos a condição inicial y0 igual a 5. Ora, o que quer dizer essa condição inicial de termos físicos? Se y está representando, né, y de t está representando i de t, né? Então y0 que corresponde a uma corrente, né, de 5 amperes, né? É uma corrente inicial de 5 amperes, ou seja, o circuito ele recebe uma corrente inicial de 5 amperes, ela é injetada no circuito e começa a circular. E em π segundos a fonte entra com uma corrente com uma tensão alternada, se somando, né, se superpondo à corrente de 5 amperes que começou a circular em 0 segundos, ok? Então o nosso problema ele tem essa característica, né? Um circuito elétrico LR que quando começa a contar o tempo entra uma corrente de 5 amperes, ela contínua, ela começa a circular, ela é injetada de alguma forma, né? E, por exemplo, você pode ter uma pilha, né, uma bateria, e aí você, quando o tempo começa a correr, você abre um disjuntor e essa pilha, ela injeta 5 amperes no circuito, e aí você deixa chegar a 3,14 segundos, você liga a fonte e começa a entrar uma corrente alternada, uma tensão alternada 3 cosseno t. Então, os 5 amperes que entraram no início, se não entrasse o 3 cosseno t, qual era a tendência desse 5 amperes? A tendência seria essa, né? Por quê? Porque, né, se eu tenho aqui corrente no tempo, né? Corrente no tempo. Por quê? Porque o resistor ele ia dissipar essa corrente, ele ia dissipar essa energia. Então essa corrente ia caindo, né, até zerar e parar de circular. Mas acontece que em π segundos entra a corrente alternada. Então essa corrente alternada se soma, né? Ela se soma aqui com essa corrente que já está, e aí ela é mantida, né? Então isso tudo a gente vai ver no resultado do problema. Então é tudo que a gente quer saber, que é o y de t final. A gente quer saber. Então a gente tem o problema físico, a gente modela como uma equação, a gente dá a condição inicial, a gente dá as condições de estímulo em cima do circuito, em termos de tensão, e a gente quer saber qual é a corrente que circula. Esse é o nosso problema físico, e a gente modela matematicamente, tem uma EDO linear de primeira ordem, e vai aplicar Laplace para resolver. Isso cai dentro de um caso especial. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma função contínua por partes, né? Porque essa função do jeito que está aqui, ela não é uma função, né? Do jeito que está aqui, ela não é uma função qualquer. Ela não é o 3 cosseno t. Se fosse 3 cosseno t, a gente cairia no caso trivial do cosseno, que vocês aprenderam lá em cálculo, né? Mas acontece que ela é
cortada. Então, por isso que vocês têm que ver aí nos detalhes o quanto que a gente está avançando, porque a gente está agora com a faca e o queijo na mão. A gente pode pegar uma função e fazer o que quiser com ela, a partir de quê? A partir dessa tesoura aqui, né? Dessa função tesoura, que ela faz o que você quiser. Ela corta a tua função do jeito que você quiser para levar o mais próximo possível para uma situação física. Então, a partir do momento que você sabe lidar com a transformada de Laplace desse tipo de montagem aí, você resolve o que você quiser. Bom, então vamos à solução do problema. Então, uma vez que a gente tenha a função montada, né, aqui, a f de t montada aqui, a gente vai aplicar Laplace. Então, a gente aplica Laplace do lado esquerdo da equação, tranquilo, né? A gente vai ter a Laplace da derivada primeira e a Laplace da função. E vamos aplicar Laplace do lado direito, que é a novidade. Então, o Laplace do lado direito, a gente está vendo que é Laplace desse tipo de coisa aqui, né? A gente tem uma f de t, u de t menos a. O outro tipo de coisa que a gente tinha, né? Só lembrando, era f de t, desculpa, f de t menos a, u de t menos a, né? Agora e a outra situação é f de t, u de t menos a, né? Então essa daqui, a gente tinha que Laplace dela era menos AS, Laplace disso aqui, né? Era E elevado a menos AS, Fs, né? Agora, Laplace dessa daqui é E elevado a menos AS, Laplace, né? De f de t mais a, f de t mais a, tá? F de t mais a. O que é muito simples, né? Em termos gráficos, quando a gente compreende isso em termos gráficos. A gente tem uma função, né? Vamos dizer que a gente tivesse aqui uma reta, né? Ela está aqui. Se eu só quero ela a partir daqui, né? A partir daqui em A, né? Essa aqui é f de t. É como se eu pegasse essa reta toda aqui, né? Essa reta toda e empurrasse ela para o lado direito. Se eu empurrasse ela para o lado direito de A, o que ia acontecer? Ela ia vir para cá. Então, ela ia começar aqui, né? Então, sabendo, né, lembrando, né, que f de t mais a, né, significa transladar a função para o lado esquerdo, desculpa, né, lado esquerdo. Então, é como se eu pegasse o eixo aqui, né, e trouxesse ele para cá. E aqui fosse o meu zero. Então, eu estou começando a partir daqui para cá. Então, eu tenho que fazer Laplace da f, não da f de t, e sim da f de t mais a. Por isso que se tem esse resultado aqui, e esse aqui é o segundo teorema na forma alternativa. Esse aqui é o segundo teorema. Então, não tem nada demais. Eu só tenho que pegar a função, ajustar ela, né, com a translação que ela precisa sofrer e aplicar Laplace, como eu aplicaria aqui. Só que não é mais na f. Não é mais a f de t, né? É a f de t mais a. Porque f de s é Laplace, né? Laplace da f de t. Só que eu quero Laplace da f de t mais a. Ok? Só por causa disso. Então, essa é a diferença desse caso para esse caso. Ok? Então, o que é? Então, a gente só tem que fazer esse trabalhinho aí. Então, o que é f de t mais a, né? F de t mais a f de t mais a, então é isso que nós temos aqui, ó, e elevado a menos, né, colocando aqui, dando nome aos bois aqui, o a é π, né, e o f de t mais a é f de t mais π. Cosseno de t mais π, primeiro a gente tem que ver o que é cosseno de t mais π. Cosseno de t mais π é um cosseno transladado de π, tá certo? Como se ele começasse em π. Então, o cosseno de π a gente sabe que é menos 1, né? Então, o que vai acontecer? Mas se eu desenvolver cosseno de t mais π pelo cosseno da soma, eu vou ter cosseno t vezes cosseno π, menos seno t seno π. Cosseno π é menos 1, seno π é 0. Então, eu vou zerar esse termo aqui, eu vou ficar cosseno t vezes menos 1, vou ficar menos cosseno t. Então, na verdade, eu tenho que fazer Laplace de menos cosseno t, e não Laplace de cosseno t. O que é óbvio, né? O que é óbvio, porque o que eu tenho que fazer
é justamente isso. Ó. O cosseno T está aqui, né? Mas o cosseno 180 graus, né, começando em π, ele começa aqui. Então ele vai começar, na verdade, se ele começa aqui, ele é isso aqui, né? Então isso aqui é menos 1. Então isso aqui é cosseno T, e isso aqui é menos cosseno T. Ok? Por isso que, por onde a gente olhar, pela forma gráfica, pela forma intuitiva, pela forma algébrica, trigonométrica, a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. Né? Mas é bom a gente ter essa visão, né? De que a gente pode, por qualquer dos lados, quando a gente domina isso, essa visão por qualquer dos lados, a gente sente que a gente está aprendendo, né? Que a gente aprendeu. Né? E o que é cosseno? Cosseno de menos, Laplace do cosseno de menos t. Laplace do cosseno é s sobre s ao quadrado mais 1 e menos um menoszinho que entra aqui. Portanto, Laplace de cosseno tu de t menos π é esse menos aqui, né, vindo para cá, né? 3, o 3 está aqui, 3 aqui, é elevado a menos πs, que é a fórmula aqui, Laplace de f de t mais a, s ao quadrado mais 1 menos, né? Então, logo, nós temos isso daqui, né? Aí a gente faz o trabalho que tem que ser feito, né? Deixando o y de s sozinho do lado esquerdo, né? E aí a gente chega nisso daqui, certo? E aí, para a gente resolver o problema, né? A gente resolver a equação definitivamente, o y de t vai ser o Laplace inverso do primeiro termo mais o Laplace inverso do segundo termo, né? O primeiro termo e o segundo termo. O segundo termo é tranquilo. O Laplace inverso de 5 sobre s mais 1 é Laplace da exponencial, né? O Laplace inverso é exponencial. Então fica 5, que é a constante, é elevado a menos t, né? Porque seria 1 sobre s mais 1. Laplace de 1 sobre s mais 1 é elevado a menos 1t, ok? Agora, como é que fica o Laplace do primeiro termo aqui, desse primeiro termo? Laplace do primeiro termo. Então, aqui, a pergunta é essa. Bom, aí nós caímos, né? Nós temos uma expressão s sobre s mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 1, ok? Então, o que acontece? Nós sabemos que para voltar para o tempo, né, nós temos que trabalhar com frações parciais. Nós temos que desenvolver essas expressões, né? Quando nós temos uma fração de polinômios, né? Por exemplo, Q de S sobre P de S, né? Em termo genérico, né? Aqui o meu Q de S é o numerador, P de S é o denominador. Então, o que é Q de S? Q de S é S. O que é o P de S? S mais 1 vezes S ao quadrado mais 1. Então, nós temos que separar isso aqui em frações parciais, né? Aí, só lembrando rapidamente, nós temos 3 casos clássicos, né? Os 3 casos clássicos. Um caso clássico, né, é quando eu tenho um caso clássico. O primeiro caso clássico é quando eu tenho que o meu P de S, o meu denominador, ele é uma coisa do tipo um produto, né? Ele pode ser escrito como um produto de duas ou mais, né? Duas ou mais expressões, né? Duas ou mais polinômios de primeira ordem, de primeiro grau, desculpa, né? De primeiro grau. Então eu vou fazer aqui a sobre S mais A mais B sobre S mais B. E vou encontrar quanto vale A e quanto vale B. E aí eu separei, né? Separei em duas frações e aí eu volto para o tempo. O segundo caso é quando eu tenho algo do tipo que o meu P de S, o meu denominador, é um polinômio do tipo S mais A elevado a N, né? Então, S elevado a mais A elevado a N. Então, por exemplo, S mais A elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que escrever que isso aqui é S mais A vezes S mais A elevado ao quadrado,
Aí eu separo, ok? Então eu vou ter A sobre S mais A mais B sobre S mais A ao quadrado. Aí eu separo e desenvolvo, encontro A e encontro B, tá? E o terceiro caso é quando eu tenho, que é exatamente o caso que está aí, quando eu tenho alguma coisa assim, S ao quadrado mais A, né? O meu pé de S, ele é isso aqui, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar que no numerador AS mais B, né? Sobre S ao quadrado mais A, né? Que é o caso que está aí. E aí eu vou encontrar, né? Eu vou ter AS sobre S ao quadrado mais A, mais B sobre S ao quadrado mais A, vou desenvolver e vou encontrar A e B, tá? Então são os três casos. O porquê disso você indo lá para a internet você encontra muito material que explica isso, né? Mas não é o caso agora da gente explicar isso. Isso é uma coisa já passada, que foi vista até quando você precisa resolver uma integral, que você tem um polinômio, uma divisão de polinômios, tem que separar em frações parciais para você ter uma soma de integrais. Mas isso também é usado na transformada inversa, né? Porque no fundo a transformada inversa é uma integral, né? Bom, então vamos aplicar isso, né? O caso em questão aqui é o caso 3, né? Por quê? Porque nós temos esse termo aqui, né? Então nós vamos separar de que forma? Nós vamos separar dessa forma que está aqui. Então aqui a gente tem o que a gente precisa separar. A gente por enquanto deixa esse 13 e essa exponencial de lado, né? Depois a gente vai multiplicar. E aí nós temos o numerador S, que ele está aqui, ele vai ser multiplicado pela separação das frações aqui. O primeiro termo aqui é um termo simples, vai ficar A sobre S mais 1, e o segundo termo, S ao quadrado mais 1, vai ser separado, vai ser escrito dessa forma aqui. Bom, aí eu preciso encontrar então três constantes aqui, A, B e C, né? Para eu poder voltar para o tempo com as frações separadas. Então eu tenho aqui isso, aí eu vou trabalhando aqui, né? Isso aqui é álgebra, muito tranquilo. Eu não vou me deter aqui aos detalhes disso, mas olhando aqui, né? A gente tem então todo o desenvolvimento, né? Aqui e tal, é só acompanhar. E eu chego que A é igual a menos 1 meio, C é igual a meio, B é igual a meio. Portanto, isso daqui, repetindo aqui, que é SA mais B, S mais C sobre S ao quadrado mais 1. Eu já sei quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C. Então eu escrevo aqui, já está tudo separadinho. Já está tudo separadinho aqui. Então agora eu tenho que botar então o que ficou para trás. Eu tenho um 2 aqui no denominador, ele vai ficar aqui em comum. Eu tenho essas três frações aqui. Eu vou aplicar Laplace inverso, né? E finalmente eu joguei o menos, tá? O negativo, né? Esse negativo aqui, ele foi jogado lá para dentro, né? Então ele vai aparecer aqui, vai alterar esse sinal, vai alterar esse sinal e vai alterar esse sinal, né? Então aqui na verdade houve uma troca aqui da ordem, né? E esse cara aqui veio para cá, os sinais foram trocados. E agora sim, com esses três caras aqui, eu vou voltar para o tempo. Então, essa primeira daqui é uma transformada de um cosseno. A segunda é uma transformada de um seno. E a terceira é transformada numa exponencial. Só que todos estão multiplicados por fora por uma exponencial. Tá? Então, eu tenho cosseno, tenho seno e tenho a exponencial. Porém, todos estão multiplicados por uma exponencial. Então, eu já sei, quando eu voltar para o tempo, eu tenho que voltar com a degrau. Né? Eu tenho que voltar com a degrau, porque a exponencial em S significa que houve uma translação em T. Né? Então, eu tenho que voltar com a degrau, então eu vou escrever a degrau, a mesma degrau para todo mundo, U de T menos π, U de T menos π, U de T menos π. Portanto, o meu Y de T final vai ser o que eu já tinha lá daquela parcela constante, né? 5E elevado a menos T,
Então, isso aqui é o comportamento da corrente, né? Agora vamos falar aqui, esse y de t, lembrando que y de t é o i de t. Então, eu tenho aqui um comportamento de decaimento, né, exponencial da corrente de 5 amperes. Se não tivesse mais nada, ela simplesmente, com o passar do tempo, né, ela ia começar em 5 e ó, cair exponencialmente e ia morrer, né, o I de t. Aí ela ia parar de circular no circuito, né? Porém, tem o cosseno que entrou em π, né? Então, o cosseno que entrou em π, ele provoca a segunda parte. Então, a segunda parte é o seguinte, 3 meios, né, ampere, e aí ele provoca ele provoca uma alteração na própria exponencial, né? A partir de π, ela passa a ter esse comportamento aqui, e ele provoca uma oscilação, né? Provoca uma componente AC da corrente. Então, a partir de π, a corrente entra, ela passa a ser alternada, somada a corrente a isso aqui, né? Só que ela passa a ter um comportamento cosseno-seno, né? Então, essa soma do cosseno com seno, né, a partir de π, ela passa a ter um comportamento AC, um comportamento alternado, sobreposto ao comportamento DC, ao comportamento constante, né? Então, o efeito, né, sobre a própria exponencial, a parcela exponencial, ele aparece aqui, certo? Ele aparece aqui, né? Que ele vem daqui, ó, né? Ele vem daqui. Então, esse é o comportamento da minha corrente. Aí, se eu quiser entender, aí sim, eu volto a escrever de uma forma declarativa, né? Eu volto a escrever dessa forma declarativa aqui, para que eu fique muito claro para mim, fisicamente, o que está acontecendo. Então, eu posso dizer o seguinte, que de 0 a π, a corrente circula de uma forma simplesmente alternada, e ela vai cair com o tempo. Só que quando chega em π, né, a partir de π, há uma injeção de tensão alternada que vai ficar permanente lá, que vai provocar uma oscilação da corrente, né, seguindo o que a fonte de tensão está mandando, porém com isso daqui, com uma componente constante, né, que vai sendo atenuada com o tempo. E depois vai ficando isso daqui. Então, essa atenuação, ela se dá por causa do resistor, né? Porque o resistor é que vai comendo a energia de circulação da corrente, né? Mas ela nunca vai morrer, porque é uma função exponencial, né? E o que vai mandar é a corrente, é a parcela alternada, é a componente alternada da corrente, a partir de π, tá? E aí, terminando o problema, nós temos então o gráfico da solução, que é bastante elucidativo, né? Que é exatamente isso que está aqui, né? Exatamente isso que está aqui, né? A gente tem que num primeiro momento a corrente ela vai começar em 5, porque tem uma injeção de corrente com condição inicial, ela vai cair, né? Vocês veem que ela vai caindo aqui, e ela cairia e morreria. Você vê que aqui não tocou ainda no zero. Está um pouquinho acima do zero, né? Está um pouquinho acima do zero. Mas ela vai cair. Só que aí ela entra a fonte, né? E a fonte ela começa a fazer circular uma corrente alternada, né? Uma corrente alternada, né? Essa corrente aqui, essa componente alternada, e que faz levantar, né? Que faz o circuito ter corrente. Só que vocês reparem que é uma coisa que vai variando, né? Vai variando o quê? Vai variando a amplitude. Por causa de quem? Por causa daquela outra componente que está aqui, que é essa daqui, né? Essa componentezinha aqui que vai fazer a corrente,
né, ela ter uma variação. Na verdade, o que acontece é que o, o, o valor máximo, né, ele vai subindo devagarinho. Ele vai subindo devagarinho. Por quê? Porque tem essa componentezinha daqui que vai mexendo com essa daqui. Essa daqui não assume o valor 3,5 de cara, né? O valor 3,5 ele vai chegando aos poucos, né? E isso vai ficar aí infinitamente. Então reparem que a gente então conseguiu, a gente tem um problema físico, um sistema físico, a gente fez um modelo matemático, a gente chegou no modelo matemático, né, que é uma EDO, a solução da equação da EDO, ela nos faz ter uma previsão de comportamento. No caso aqui, uma previsão de quem? Uma previsão da solução, né? A solução da equação nos leva a uma previsão de comportamento, que é, nesse caso, o comportamento de uma corrente é a solução, y de t, solução, né? A y de t é a solução e a previsão é como que essa corrente vai circular nesse circuito, nessas condições. Tá? Então, a gente viu nesse primeiro exemplo um caso, né? O caso típico de se ter um problema físico, se transformar esse modelo físico, esse problema físico num modelo matemático, ou seja, numa equação diferencial, e ao resolver essa equação, a gente ter a previsão de comportamento desse circuito, no caso, desse problema físico, né? Desse sistema físico. E vocês veem que todas as sutilezas que existem nesse problema, que apesar de ser um sistema físico bem simples, e ser uma situação de um estímulo relativamente simples, com um pequeno detalhezinho, né, de uma condição inicial e depois de uma mudança, né, no estímulo no meio do jogo, né, a gente tem um comportamento bastante diferente de simplesmente um comportamento cossenoidal ou um comportamento constante. Então isso que é muito importante nesse momento. O aluno, né, de engenharia mecânica, ou se fosse engenharia elétrica, né, que os alunos de engenharia elétrica eles lidam exatamente com isso. E também, quando eles aprendem lá disciplinamentos matemáticos no curso de engenharia elétrica, eles também aprendem a analogia com o mecânico, massa, mola, amortecedor. Porque é importante que ambos, pelo menos, tenham esse sentimento físico, né, esse feeling da equivalência eletromecânica. Mas o mais importante aqui é vocês verem que se a gente não está resolvendo simplesmente uma equação diferencial, como vocês viram lá em cálculo, como vocês viram no básico, a gente está resolvendo uma equação diferencial relativamente muito mais simples do que as equações que vocês viram lá, mas uma equação que diz muito, que ela representa um problema físico. E nós, engenheiros, nós temos que lidar com esse processo de olhar o sistema físico como um modelo matemático e olhar o modelo matemático como um sistema de previsão. Ele vai nos dar a capacidade de prever um comportamento. Né? Uma equação diferencial ela nos dá isso. A solução dela nos dá a previsão do comportamento. E isso se aplica a qualquer área da ciência. Ok? Mas vocês veem, não é uma equação complicada, é uma solução trabalhosa, mas é uma solução muito enriquecedora, né? Que nos traz uma visão muito diferente, um horizonte de visão muito diferente do que simplesmente olhar lá no básico. Você tem uma montanha de métodos para resolver vários tipos de equações diferenciais. Ok? Então é isso. Esse foi nosso primeiro exemplo. A gente vai passar então para o segundo exemplo, que também trata de uma função contínua por partes, mas como vocês vão ver, uma função já dentro de um sistema mecânico, contextualizada por um sistema mecânico. Então vamos lá.